Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está iniciando o episódio 2 do podcast Psicologia Todo Dia e a nossa discussão hoje é pensar o que cabe a um bom psicólogo, características de um bom psicólogo. Vamos lá? Então, diz aí um pouquinho pra gente o que faz um psicólogo. É uma ótima pergunta. O que faz o psicólogo? O psicólogo escuta. Em geral, o senso comum não se dá conta disso. Em geral, o senso comum acredita que é palavra. O psicólogo, o trabalho dele é escuta. Nossos instrumentos de trabalho são palavra e escuta, mas a palavra só entra para fazer falar mais, para indagar a demanda do outro. Então, o que nos cabe é escuta clínica, uma escuta empática. Isso é muito importante, muito importante. Então, hoje em dia temos o coach, né? Qual a diferença do coach para o psicólogo? Mais uma pergunta excelente aí, vocês que estão ouvindo, né, que às vezes confundem o que é a prática da psicologia, o que é a prática do coaching. A psicologia, toda vez que a gente fala em nome da psicologia, a gente está falando de um processo de autoconhecimento, de psicoterapia, enquanto o coach talvez trabalhe numa perspectiva mais motivacional, talvez mais comportamental. A psicologia não, a psicologia fala da dor de viver. Né? A psicologia fala de um trabalho de autoconhecimento, de autoanálise, de autogestão. Então, nem todo coaching é psicólogo, tem formação em psicologia. Seria desejável que tivesse, mas nem sempre tem. Então, muito cuidado. Às vezes as pessoas confundem, né, o coaching com o processo, né, de psicoterapia, e não é. Isso é muito perigoso. Então, vocês aí que estão ouvindo, fiquem atentos a isso. Coaching não necessariamente é psicoterapia, é psicologia, e pode ser até perigoso. Então, muito cuidado com isso. E quais as características que um bom psicólogo deveria ter? Boas características? Bem, eu acho que, de fato, um primeiro ponto é escuta, né? A capacidade de ter ou suportar ouvir a diferença. Escuta empática, uma escuta que na psicologia a gente chama de clínica, né? Eu vou listar 4 e vou desdobrar, tá? Então, o primeiro seria escuta. A capacidade de escuta, a segunda, a capacidade de suportar ouvir a diferença, a terceira é o autoconhecimento, e a quarta grande característica é você se autoconhecer ou se permitir estar em processo de psicoterapia. Então, voltando lá para desdobrar, a primeira é a escuta clínica, ouvir não é escutar. Eu tenho falado muito disso nas turmas, né, que eu circulo, tanto de graduação quanto pós. Qual é a diferença de ouvir e escutar? Né? Então, ouvir tem a ver com, enquanto o outro fala, eu estou pensando. O escutar tem a ver com se esvaziar para que a fala do outro possa me atravessar. E o que cabe ao psicólogo é escuta. Então, é se esvaziar. A segunda característica seria essa capacidade de suportar ouvir a diferença. Às vezes a gente não suporta. Às vezes a gente está moldando o outro com os nossos modelos, nossos valores. Talvez essa seja uma boa característica, afastar os juízes imaginários, né? Temos muitos juízes imaginários, e vocês que estão ouvindo aí, pensem nisso, né? O que as nossas certezas nos impedem de ver? Muita coisa, né? Então, um bom psicólogo é aquele que consegue suportar não atuar pautado na moral, e sim na ética. Então, suportar ouvir a diferença. Indo para a terceira característica é o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu estou seguro das minhas características, dos meus limites, né? O limite é muito importante. Todos nós temos limites. Nossa prática ela só é ética quando a gente conhece os nossos limites. Até para reconhecer onde não é suportável, aonde talvez seja difícil conduzir aquele processo e encaminhar, né, para um colega, para alguém que consiga trabalhar com aquele tema. Então, determinados temas podem bater de modo muito intenso em cada um de nós, e o autoconhecimento nos ajuda a reconhecer até onde eu consigo ir com ética. E pensando aí o quarto ponto, a quarta característica é a psicoterapia. Gente, psicoterapia é muito importante. Então, um psicólogo, se ele de fato quer desdobrar uma prática ética, ele precisa estar submetido ao processo de psicoterapia. Eu nunca digo que é obrigatório, eu digo que é ético. Então, se ele quer desdobrar uma prática ética, ele precisa estar submetido ao processo. Além de ser um grande aprendizado, né? Você estar submetido ao processo psicoterapêutico é um grande aprendizado também de como se
ser e estar nesse espaço, né? Se portar naquele local, saber as intervenções que o seu analista, seu terapeuta faz. Então, é um grande aprendizado. Eu sempre recomendo que os alunos, né, os estudantes, psicólogos em formação, busquem, né, o processo psicoterapêutico. É verdade. Eu fico imaginando aqui, é o seguinte, quando você fala, né, dessa dificuldade da gente se colocar, não tem uma frustração do psicólogo falar, puxa, não dei conta disso e vou passar para outro? Como é que a gente lida com isso? Isso é importante, né? Por isso a psicoterapia é tão importante, porque reconhecer os nossos limites e saber até onde a gente vai com ética não é fracasso, não é demérito, ao contrário, né? Isso é extremamente precioso e valioso. Mas eu só consigo chegar nesse lugar se eu me permitir, né? Nem sempre a gente se permite, isso é um estágio que a gente atinge. Não está dado. Então, se eu cheguei nesse lugar de reconhecer, olha, esse tema ou essa temática não dá para mim, vai ao encontro do que eu estou vivendo, isso é extremamente precioso, né? Então, reconhecer, já ter esse estranhamento, extremamente importante para poder se distanciar e até sinalizar, olha, eu vou indicar para um profissional que trabalha com esse tema, que vai poder te acolher, né? Então, não só no processo psicoterapêutico, mas eu penso muito isso na prática profissional do psicólogo, seja onde ela for se desdobrar. Então, vou dar um exemplo, às vezes trabalhar no CAPS é excessivo para algumas pessoas, né? Trabalhar com a doença mental, com sofrimento psíquico grave. Tem pessoas que talvez não se sintam confortáveis em estar ali porque a loucura assusta, né? Por que a loucura assusta? Porque convoca a nossa loucura. Então, e é algo da ordem do desconhecido, né? Quem é que pode desencadear um surto psicótico? Qualquer um, né? Então, a gente sabe que tem um viés genético, mas também sabemos que há casos em que não tem, né, rastreio genético e essa pessoa desencadeia. Então, trabalhar em penitenciárias, por exemplo, né, trabalhar com pessoas que cometeram crimes bárbaros. Então, é preciso saber onde a gente consegue ir com ética, né, até onde a gente consegue ir, tanto na clínica quanto nos espaços de trabalho, enfim, seja eles quais forem. Isso é bem importante. E qual é a diferença de saúde mental para doença mental? Eu acho que é um viés muito tênue, né, entre uma coisa e outra. Olha que pergunta importante, né? A psicologia ainda hoje é muito reconhecida como algo relacionado à doença mental. O senso comum, né? A fantasia que se tem quando se fala em psicologia é camisa de força, lobotomia, eletrochoque. Ou seja, a fantasia, o imaginário é que psicologia está capturada pela doença mental, pelo transtorno psíquico grave. Mas, na verdade, psicologia é todo dia em todo lugar, né? A psicologia, ela fala em nome da saúde mental, não necessariamente da doença mental. Então, a saúde mental é exatamente os modos de ser e estar no mundo. Por isso que a gente diz que eu não preciso ter um problema para buscar um psicólogo. Psicólogo é para quem quer se autoconhecer, para quem quer, talvez, conseguir manejar a vida de modo mais saudável, né? E também reconheço que nem todo mundo, em nem todo momento, precisaria ou precisa de um psicólogo, porque o equilíbrio saudável, né? A saúde mental fala de um equilíbrio. E como a vida é movimento, às vezes a vida desequilibra. E aí talvez eu reconheça que naquele momento eu preciso de ajuda. Reequilibrou, talvez eu, né, possa sair daquele processo. Enfim, então pensem nisso, né? Saúde mental é o que nos move, é todo dia, em todo lugar. E essa é a minha aposta dentro da psicologia, né? A gente precisa atuar na saúde mental. Eu não preciso esperar um adoecimento psíquico acontecer. Então, muito boa a pergunta, muito boa. Excelente. E uma coisa que você falou também que me chamou a atenção é que a gente não precisa do psicólogo sempre, né? É só quando a gente precisa de um apoio, né? E eu gostaria que você falasse mais um pouquinho sobre isso. Isso também é uma fantasia às vezes, né? Às vezes eu vejo que as pessoas acham que o psicólogo é como se fosse uma muleta, que eu preciso de um psicólogo para viver. Não, ao contrário, o processo psicoterapêutico, a potência dela, a potência do processo da terapia é instaurar protagonismo. É ajudar essa pessoa a ter autonomia frente à vida. E há momentos da vida em que desequilibra, desorganiza, descompensa, mas a proposta é que você possa estabelecer uma autonomia e um protagonismo. Se virou dependência, se virou uma muleta, opa, é para se estranhar. Então é muito importante a gente estar aqui falando sobre isso, até como um alerta aí, né, para vocês que estão ouvindo. Psicoterapia é para provocar autonomia, protagonismo frente à vida, frente, né, às questões da vida.
Muito bom, muito enriquecedor essa sua fala. Que bom, que bom. Então a gente finaliza por aqui o nosso segundo episódio. Espero revê-los em breve. Até lá!